seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a conexão do seu destino. Lhe agredir, lhe rouba o que se tem de para o desenvolvimento que a nossa infância, né? Isso. Apesar de ser um assunto bastante pesado, porque se trata de inocências e de crianças com uma ingenuidade muito grande que ainda não despertaram para essa sexualidade, penso que devemos estar falando e Em matéria publicada, olhem só esse relato aqui. De 9 anos denunciou no Conselho Tutelar da Biblioteca Nacional o padrasto. Abre aspas. A mesma coisa que ele faz com a minha mãe, também faz comigo. Fecha. Ela relatou no bilhete. O boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira, dia 30 de outubro. De
abuso sexual é intrinsecamente padrasto, madrasta, enfim. Raro no sentido de violência em relação aos demais, mas grande parte dos casos acontece com as pessoas da própria família, ou aquela familiar quando for escolher alguém, né? Ela disse assim, primeiro que eu não penso nem nisso. Segundo, é que eu penso 10 vezes porque eu tenho uma filha em casa. Independente disso, Sara, a gente sabe aqui que tanto as meninas quanto os meninos são vítimas. Ó, tá aqui o Atlas da Violência 2018. A gente vai para o intervalo, mas antes eu vou falar. As crianças são as maiores vítimas de estupro no Brasil, segundo o Atlas da Violência 2018. O estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, aponta que 50,9% dos casos registrados de estupro em 2016 foram cometidos contra menores de 13 anos de idade. Além disso, 32,1% dos casos as vítimas foram adultos e em 17% adolescentes. Ou seja, a maioria só menores. Sim, está relacionado à questão da autoridade sobre aquele que é vulnerável, né? Inocente, menor, é a figura que está ali mais vulnerável a esses agressores. E está correlacionado, André, a essa condição de que a criança não tem voz. Uhum. Né? Pior de tudo é isso. Sara, vou deixar uma pergunta para o intervalo, depois do intervalo, que é o seguinte.
Tá bom, a gente já estabeleceu aqui números, já falamos do problema, ele existe, já colocamos os percentuais aqui, a gente sabe que são as crianças as maiores vítimas, mas eu quero saber das sequelas psicológicas, é por isso que você está aqui. O que é que traz o abuso sexual para a cabeça de uma criança? O que é que uma criança pode ser quando crescer uma criança abusada sexualmente? Intervalo, a gente volta já. O programa mais saudável do rádio. Antes e mais. Saúde em foco. Mais alegria no seu dia a dia. O coração não está em nosso nome, mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração. Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na Cedon, Rua Pedro Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes, Rua Fernandes Lima, 351, Sende, 9944-7646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Concretize o seu sonho. Melhor residencial de Arapiraca e Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. E em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana, CRM 4045/R. Inspire. Expire. Expire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-40. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado. Descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar
a emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa. Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 25. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produção, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Comparou, comprou na Nissan Osaka está de volta. Venha aproveitar ofertas como estas. Toda a linha Nissan 2020 com taxa zero. Kicks com bônus especial de até R$10.000 ou parcelas de 599. Versa a partir de 49.790 com parcelas a partir de 399. E Frontier com taxa zero e bônus de até R$20.000. Passe no trânsito decidido à vida. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimo pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão saudável de você e viva a melhor conexão do seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Novo Nordeste FM. O programa mais saudável do rádio. Saúde e Muito bem, lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico para o Detran por R$190 e o exame de sexagem fetal por R$9. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Tem estacionamento para clientes em atendimento, acesso aos convênios em particulares. Então, muito bem, falo para você ainda aqui da Avícola Tenório. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, Avícola Tenório. Rua fica aqui em Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. 3522-5527 ou 999754000. Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. Avícola Tenório, organização do Fabinho Tenório, a quem eu quero mandar um abraço aqui. O assunto é abuso sexual. Sara, sob a ótica da psicologia, como é que a gente pode lidar ou perceber, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a ser um abusador? Bom, André, essa é uma condição de que a gente tem que ter alguns cuidados, porque o abusador ele pode vir apresentando várias características, mas uma delas está correlacionado à aproximação das crianças de forma protetora e muito sedutora. Não sedutora no sentido sexual, mas sedutora no sentido de trazer a criança para que ela possa confiar naquela pessoa. E aí, a partir disso, começa a haver junto à criança essa condição da manipulação.
É a manipulação infantil que você vai alienando a criança até que aconteça os abusos propriamente dito. Diante do juízo, a palavra da criança, ela é, como é que eu vou dizer, creditada pela autoridade judicial? Dentro da nossa realidade de Arapiraca, né? Sim, o juiz de direito que corresponde à vara da primeira infância, doutor Alberto Almeida, ele é muito comprometido com a causa e ele escuta as vítimas com muita atenção, ele busca investigar realmente junto a ela, procura da melhor forma possível, ainda com toda a dificuldade que o judiciário apresenta em relação a não ter uma capacitação mesmo para saber lidar com essas vítimas. Mas ele busca, da melhor forma possível, ouvir essas vítimas, essas crianças e adolescentes, sim. Está aberto, viu, Sara, o espaço aqui, quando o doutor Alberto puder, o convite já sabe disso. Vocês têm espaço franqueado aqui para a gente falar sobre isso e ouvi-lo, será um grande prazer. Como ressignificar? O abuso? Por que eu estou falando isso? Como é que eu posso substituir, né? Nós trabalhamos com memórias. Eu tenho memórias que antes da terapia me machucavam, me traziam tristeza, choro, me colocavam em lugares escuros, me colocavam debaixo da cama, né? Depois da terapia, eu comecei a sair debaixo da cama, dormir em cima da cama, sem estar todo coberto igual uma múmia, e ressignificar os meus medos e torná-los coisas pequenas, minúsculas. Como ressignificar o abuso? Bom, o primeiro ponto é a família que de repente esteja passando por isso compreender, né, aquele indivíduo como um todo. Ou a criança que está passando por isso falar sobre o assunto, porque muitas vezes existe a vergonha, a culpa, né? A culpa porque eu permiti, porque eu tive algum movimento que me fez atrair aquele agressor para mim. De que forma eu estou sendo vista pela minha família, se aconteceu uma desestrutura e eu me sinto culpada por isso. Então, o primeiro passo é você falar sobre o assunto, isso é importante. Existem linhas de pesquisa que dizem que as pessoas que não falam sobre o que aconteceu, elas tendem a ter muito mais problemas ao longo do seu desenvolvimento e da sua vida, do que aquelas que falam. O segundo é terapia, né? Como você disse, os seus medos eles foram diminuindo e você foi ressignificando cada memória que te vinha ao longo do teu processo terapêutico. E isso acontece também com as vítimas. Só que é importante salientar, André, que para abuso sexual existe um padrão de terapia, existe uma especificidade que você deve ter para cuidar dessas pessoas que passaram por esse processo traumático. Algumas adquirem o estresse pós-trauma, outras não, mas podem desenvolver ao longo da vida situações de baixa estima, dificuldade de relacionamentos, que podem trazer consequências para as atividades de vida diária dela. Uhum. Eu vejo a terapia como um barco que você pegou e que você é o timoneiro. Só que a bússola que está dentro do barco é a sua terapeuta. Você sabe a direção olhando para a bússola, mas você olha assim para frente, tem aquele mundão de mar, que você tem duas alternativas. Ou você volta para o cais e fica com seus medos, ou você pega o barco e atravessa para chegar em outro lugar mais bonito. De repente, naquela ilha paradisíaca com água de coco, né? Com acarajé, que eu não posso esquecer disso, e outras coisas, e outras delícias, e além daquele visual todinho belíssimo que tem aquela ilha deserta para você. Essa visão que eu tenho da terapia para mim. Então, enquanto você estiver
com medo de cruzar o oceano por medo do que tem do outro lado, você nunca vai desfrutar daquela paisagem. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo. Nesse processo de travessia, você vai passar por situações difíceis, tempestades, não adianta eu querer chegar no mesmo tempo do outro, quando o meu tempo é diferente daquele outro. Agora, trazendo para a realidade do abuso sexual, essa travessia que você coloca, ela precisa ser muito mais monitorada e acompanhada, né? O papel do terapeuta, ele deixa de ser apenas aquela bússola e ele ajuda a remar ali. Mas o tempo inteiro lembrando de que eu só posso contribuir se você também contribuir. É os meus 100% junto aos seus 100%, para que a gente possa conseguir chegar. Porque a figura do terapeuta para o perfil do abusado, ela é a figura de referência de confiança. Então, se eu, durante uma vida, eu tive esse rompimento na minha figura de referência, né, onde eu não posso confiar, o meu terapeuta, ele vai começar a ressignificar esse processo, sendo essa figura de confiança. E para isso, o processo ele precisa caminhar, né? E para caminhar, a pessoa precisa estar pronta e preparada para fazer a travessia. Muito bem, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando sobre isso. Como a gente pode aí chegar ao outro lado. Tem um filme muito bacana que passou no ano passado, Sara, falando sobre isso, que é um filme chamado Vidas à Deriva, não sei se você chegou a assistir, que é uma tragédia que teve no mar, né, de uma velejadora, um velejador que estava com a namorada. E eles enfrentam uma tempestade, eles iam levar um veleiro de um lugar para o outro, foram contratados para levar esse veleiro. Não sei se você viu esse filme, vale a pena assistir. E ele sofre uma tempestade e ele morre. E ela cria uma ideia de que ele estava vivo dentro do barco. A gente só percebe isso no final do filme. Mas ela precisava acreditar que ele estava vivo e dando instruções para ela como chegar em terra firme. Depois, no intervalo, a gente vai falar aqui que filme é esse e quanto tempo eles passaram aí. História feita baseada em fatos reais. Intervalo, a gente volta já. Programa Saúde em Foco com André Pérez. O coração não está em nosso nome, mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração. Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM, A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia atende na Cidom, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. O coração não está em nosso nome, mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração.
Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 25. Comparou, comprou na Nissan Osaka está de volta. Venha aproveitar ofertas como estas. Toda a linha Nissan 2020 com taxa zero. Kicks com bônus especial de até R$10.000 ou parcelas de 599. Versa a partir de 49.790 com parcelas a partir de 399. E Frontier com taxa zero e bônus de até R$20.000. Passe agora na Osaka e comprove. Nissan Osaka, uma empresa do grupo JR. O trânsito dê sentido à vida. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/S. Sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Ortodontia Implantes, Rua Fernandes Lima, 351, Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira. CRO 2585/AL. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região. O Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Quem compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem.
Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzido, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Novo Nordeste FM, o programa mais saudável do rádio. André Pepe e Voz, saúde em foco. De volta então com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a psicóloga Sara Regina. A gente está falando sobre abuso sexual. Sara, eu te falava antes da gente terminar o último bloco sobre esse filme Vidas à Deriva, né? É exatamente aquilo que eu falei em relação ao casal. Eles têm que levar para o outro lado do oceano um veleiro, e lá a namorada do velejador, que não era profissional, ele era velejador, ela não. Eles pegam uma tempestade e ela acorda no meio dos destroços do barco, que ela tem que se virar para conseguir chegar ao outro lado. Ela cria um personagem que era ele, que era o noivo, e que ela segue algumas instruções dele para conseguir chegar à terra firme, já que ela passa, parece que 14 dias à deriva, sem rumo, e para chegar já com comida escassa, com pouca água ou sem nenhuma água, enfim. E quando a gente fala sobre isso, para falar sobre abuso sexual, aí vem uma pergunta: você já teve a oportunidade de lidar com alguém que passou por esse trauma e hoje é mãe, é pai, né? Como é que é a condição deles para com os seus herdeiros, a sua posteridade? Qual é o comportamento que eles têm para com a sua geração? Sim, André, é importante lembrar que pode existir uma vida após essa situação traumática, né? Desde que você consiga ressignificar, que você tenha uma boa resiliência, né? Que é o padrão de você ressurgir, de você se refazer diante de situações de frustrações e difíceis, e pode sim constituir uma família. E essas pessoas geralmente tendem a superproteger os filhos ou estar atento às pequenas situações que de repente foi falha lá atrás na vida dele. Né? É importante a gente entender que os pais que estão sempre atentos aos comportamentos dos filhos vão perceber se alguma coisa errada começar a acontecer. Por quê? Porque a criança ela vai apresentar comportamentos diferenciados. Ela vai ficar mais agressiva, ela pode se tornar mais agressiva, ela pode começar a apresentar problemas de aprendizagem, dificuldades na escola, dificuldades de socialização. Enfim, é um conjunto de comportamentos diferentes daqueles que eles costumavam ter, que podem ser o alertazinho dos pais para saber que alguma coisa errada está acontecendo. Mas o importante aqui é que a gente deixe claro que o que a gente deseja é que os pais estejam trabalhando com a prevenção,
E de que forma eu poderia trabalhar um assunto como esse com o meu filho em casa? Porque isso se trata de sexualidade. Mas a criança ela não tem maturidade para que a gente possa falar sobre a sexualidade, que as pessoas compreendem que estão relacionadas ao sexo, mas não entendem que dentro da sexualidade, o que a gente pode iniciar está no processo de conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, de que forma que eu posso, até onde as pessoas podem, é a questão da confiança com o filho, porque se o seu filho confia em você, ele não vai ter medo de dizer a você o que está acontecendo. Por mais que aquele agressor ele consiga um nível de manipulação grande, mas ele, uma hora, ele vai dizer para você. Então, essa relação de proximidade, que não é de amizade, mas de proximidade, de segurança, onde você faz com que a sua criança, ela entenda que a maior referência dela é você, no caso, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, ou que podem ser os dois. Né? O que a gente espera é que possam ser os dois. E ela possa chegar a você para contar se algo errado estiver acontecendo. Mas antes disso, é importante que você coloque os limites no corpinho dela, até onde as pessoas podem chegar, o que as pessoas podem tocar, o que as pessoas podem ver, qual a diferença entre uma carícia de carinho e uma carícia que tem uma conotação de abuso realmente, que é um sinalzinho vermelho ali que está sendo ultrapassado. Então, se os pais conseguem ter essa aproximação com as crianças, se você consegue falar com ela e mostrar para ela que isso não é nada do outro mundo, que a sexualidade todos nós temos, que não é uma coisa absurda, né? E que existem limites no corpinho dela que é só dela, isso vai trazer para ela a segurança necessária para que ela possa dizer para você se algo estiver errado. Quero mandar um abraço aqui para o Zé da Júlia, lá do Limoeiro de Anadia, cidade de Limoeiro de Anadia. Zé, muito obrigado pela audiência mais uma vez aqui, dizendo que está ligado aqui no Saúde em Foco. Sara, tem a sociedade americana, os americanos, eles têm um padrão que eu acho muito interessante, inclusive de educação, que eu já coloquei isso para os meus filhos, que é não fale com estranhos. Vocês veem isso nos filmes, nas minisséries, nas séries, né? Que eles ensinam aos filhos, não fale com estranhos, nada, nem bom dia, nada, absolutamente. Não fale com estranhos. Nós não temos esse rito aqui no Brasil, alguns não têm, né? Mas a gente sabe que isso aí é para proteger a própria vida das crianças. Lá não existe muito, os americanos não têm intimidade com você. Eles não ninguém se beija no rostinho nos Estados Unidos. E há quem goste, há quem não goste, né? Eu tenho as minhas convicções que um beijinho no rosto não vai dizer nada para ninguém. Mas é assim lá. Já que a maioria das pessoas que sofrem abuso sexual são pessoas que têm, como é que eu vou falar? Intimidade, aproximação, né? A minha esposa sempre comentou e sempre disse aos meus filhos, olha, se alguém tocar no seu piu-piu, né? No caso, como eu tenho um casal, ela chamava de pinto, sabe o que é um pinto, não vou dizer aqui, né? E o peleleu. O peleleu é o da menina e o pinto, né? Então todo mundo é engraçado, né? Eu vou dizer, cada família dá o nome que quer, né, Gustavo? Lá em casa é o peleleu e o pinto. E Valéria sempre disse, não deixe ninguém tocar. E assim foi até hoje. Ele tem 14, ela tem 12 e eles cresceram assim. Que essa questão da educação também, em dizer em casa, olha, não deixe, nem que seja o seu pai. Valéria, isso para os meus filhos, não deixe, nem que seja o seu pai. Na verdade, isso é importante, André, até porque assim, você trouxe uma questão
americana, mas é importante a gente entender que, assim, a maior parte dos casos de abuso com crianças está dentro da sua própria casa, com pessoas que são referências para aquela criança, né? Seja ela familiar, seja ela de algum muito íntimo da família, que acaba acontecendo de abusar da criança. Então, o que precisa ser entendido e comunicado é que essa questão da educação dentro de casa, colocar isto como da educação sexual é muito importante, porque você está falando de um assunto que para a criança não vai ser um assunto que ela nunca ouviu, ou que ela acredite que é algo que é errado, que é proibido, que é escondido, né? Porque quando não se fala sobre o assunto, a criança tende a fantasiar que aquele é um assunto que não deve ser falado, né? Até porque a pessoa que está usando está dizendo para ela que ela não pode falar sobre o assunto. A condição da confiança entre as figuras de referência também fazem a diferença. A gente sabe que existe as referências de professores, onde a criança sente uma segurança tão grande com o seu professor que ela consegue falar com ele sobre o assunto. Entendi. E sobre a situação que vem vivenciando. Mas o que eu gostaria de deixar bastante claro aqui e frisar para quem está nos ouvindo é que a gente deve trabalhar com a questão da prevenção, né? De trabalhar os seus filhos. Hoje temos cartilhas, temos vídeos, né? Que são casos que você já consegue iniciar uma conversa através desse material. Perfeito. E qualquer coisa, Sara, como é que faz para denunciar? Aí você liga para o Conselho Tutelar, o Disque 100, né? Onde você pode fazer a denúncia anônima. Disque 100. Não precisa, é só 100 de qualquer telefone. Orelhão, se tiver orelhão ainda, se existir orelhão, do seu telefone celular não vai ser grampeado, não vai vazar suas informações aí, tá? Disque 100. Então, você fazendo isso, você está prestando grandes serviços aí à sociedade e impedindo que aconteça com outras pessoas também. Sara, quero te agradecer a presença aqui. Você atende aqui na Rua Governador Luiz Cavalcante, número 1150. Pois é, tá vendo aí? Não só não, Gustavo. E o telefone? Deu aquele 9930355. Ó o grilo. 90355. Então, você pode fazer sua terapia como eu, liga para lá, agenda sua avaliação, que com certeza você vai conseguir chegar do outro lado do oceano por essa bússola chamada Sara Regina. Muito obrigado pela presença, assunto muito bacana, e desejo para você uma boa tarde e até a próxima. Vamos embora? Vamos pelo espaço, estou à disposição de quem precisar. Bacana, será convocado outras vezes. Gustavo Vasconcelos, obrigado. O Bruno pelas imagens, hoje substituindo meu querido Lucas, que deve estar aqui na parte da tarde. Agora show de bola, primeiro tempo. Boa tarde e até amanhã. Tchau. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste.